Pessoal, agora a gente entrevista Felipe Domingues, especialista em Vaticano, que gentilmente nos atende aqui no Poder Expresso. Felipe, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco. Obrigado pelo convite. Felipe, eu começo perguntando sobre o legado do Papa Francisco. A gente teve aí 12 anos com ele à frente da Igreja Católica. Se você pudesse destacar em alguns pontos, qual é a marca deixada pelo Papa Francisco nesses 12 anos à frente da Igreja? O Papa Francisco, ele foi eleito para reformar, né? Naquele momento da eleição dele, dos 12 anos atrás, essa era uma questão que estava muito clara para os cardeais eleitores, né? A gente precisa de alguém que vai reformar as estruturas da igreja e que vai trazer a igreja de novo para o centro das principais discussões, dos debates, né? Do diálogo no mundo, né? Então eles estavam buscando alguém com esse perfil naquele momento. O então cardeal Jorge Mário Bergoglio, ele se destacou porque ele, em algumas das reuniões ali que eles organizaram antes do conclave que o elegeu, ele falou dessa igreja em saída. Ele falava de uma igreja que precisa sair, ir ao encontro, sair da sacristia e ir para as ruas, e ir para onde as pessoas estão, ir para todos os ambientes ao encontro das pessoas e curar as feridas das pessoas. Ele falava que a igreja era um hospital de campanha, né? Então vamos ali encontrar as pessoas e, em vez de fazer um monte de pergunta para ver se elas podem ser parte da igreja, vamos primeiro acolher. A gente acolhe e depois trabalha, caminha juntos, né? Então essa era a visão do Papa Francisco, uma igreja aberta, em saída, no meio do povo, próxima. Ele falava que queria que os padres fossem pastores com cheiro de ovelha, né? Então aquele pastor que está encostadinho na ovelha o tempo inteiro, acolhendo, caminhando com as pessoas. Então, essa igreja como povo de Deus, né, era a mensagem aí que o Papa Francisco procurou transmitir. E ele fez isso em vários níveis, né, desde do nível pastoral, aí, como eu disse, na vida do dia a dia da igreja, indo ao encontro das pessoas, até o último dia, né. É interessante que a última coisa que ele fez como Papa foi aquela bênção na sacada, né, na Urbi et Orbi, indo ao encontro do povo, no seu último momento ali, naquela mesma sacada onde ele apareceu pela primeira vez como Papa, e também em nível diplomático, né, em nível de governo e tudo mais. Então, ele foi esse Papa aberto, né, uma abertura total, escancarando as portas da igreja para que todos pudessem entrar. Agora, professor, ele também deixa o legado de simplicidade, de humildade, né? Como que isso foi visto pela Igreja Católica nessas ações do Papa em busca da simplicidade? Por exemplo, agora mesmo, no ritual fúnebre, ele pediu tudo da forma mais simples, né? Da forma menos ali de ostentação e mais de simplicidade. Como que isso bateu ali na Igreja Católica ao longo desses anos? Queria que o senhor pudesse destacar alguns episódios. Papa Francisco escolheu destacar essa dimensão pastoral, né? Quer dizer, ele é um pastor, ele é um líder religioso. O Papa é isso, né? Então, ele não é tanto um monarca, ele não é tanto aquele chefe de Estado. É claro que é do ponto de vista formal, né? Mas ele queria destacar a dimensão pastoral. Ele se apresentou como bispo de Roma, né? Antes de mais nada, ele é o bispo de Roma. E por ser o bispo de Roma é que ele é o Papa, né? Ele é o líder de toda a igreja. Então, ele procurava destacar esse lado. E essa questão da simplicidade era nesse sentido. Era para dizer, e para eu ser pastor, eu não preciso de toda essa estrutura. Ele não gostava da ideia de uma corte papal, né? Que houvesse ali em torno do Papa quase como uma corte, como há em torno de um rei, em torno de um monarca. Ele não queria isso. Ele foi morar num hotelzinho na Casa Santa Marta, uma hospedaria dentro do Vaticano, em vez de morar no Palácio Apostólico. Ele se vestia de forma simples, ele decidiu manter essa simplicidade nos protocolos, não, né, sempre queria estar ali o mais próximo possível das pessoas, sem as barreiras, sem vidro, coisas que o protegessem. Essa questão da cadeira de rodas também, a gente acabou de ver ele aí, né, no final
do pontificado, esse último ano, 2 anos, ele apareceu de cadeira de rodas de uma forma muito simples, né, muito natural, normalizou algumas questões, sempre, em todo lugar que ele foi, ele queria ouvir, ele queria estar em contato, ele deixava as crianças fazerem perguntas, né, ele cumprimentava, às vezes faziam audiências ali com 300, 400 pessoas, e ele encurtava o discurso para falar menos, para poder cumprimentar todo mundo no final, né? Ele preferia ter aquele contato do que ficar ali falando muitas horas. Então, assim, só alguns pontos aí para exemplificar essa escolha do Papa Francisco. Você vai nos trazendo, né, esses elementos e a gente vai se lembrando, né, recordando realmente esses momentos do Papa Francisco. Ainda sobre esse legado do Papa, ele chega no momento em que a Igreja assume, né, essa necessidade de chegar mais perto das pessoas, no momento em que há uma queda da quantidade de católicos no mundo. Como que o senhor acredita que ele sai dessa tentativa de tornar a igreja mais popular, uma igreja mais aberta, uma igreja que discute, né, os assuntos do dia a dia, discute o que as pessoas estão vivendo? Digamos, a demografia da igreja, né, onde aumenta, onde diminui, é diferente em diferentes lugares do mundo, né? O que a gente vê no mundo desenvolvido, uma igreja que se retrai, né, ela tem estruturas ali na Europa, principalmente, né, estruturas muito antigas e tal, e não tem tantas vocações. Já na América Latina está ali mais ou menos estável, mas cresce em alguns lugares, em outros não tanto, e cresce ainda na África e na Ásia. A América do Norte também já está começando a se retrair um pouco. Então, a gente vê uma diferença. O que o Papa faz? Ele quer que essa diferença esteja representada nas estruturas da igreja, né? Então, ao, por exemplo, nomear mais cardeais de lugares do mundo onde às vezes nunca tinha tido um cardeal, ele passa a ter uma pessoa, um representante daquele lugar do mundo em um contexto de decisão importante, que é o colégio cardinalício. Ao também criar o sínodo, fortalecer o sínodo e criar o sínodo sobre a sinodalidade, o que quer dizer isso? Né? Criar estruturas de participação, de consulta, de envolvimento das pessoas, das bases da igreja. Então, que as decisões não sejam sempre tomadas de forma hierárquica, mas às vezes também da base para cima, né? De baixo para cima. Então, ele cria estruturas para que essas vozes sejam ouvidas. Então, tudo isso são legados, né? São coisas que ele vai deixar para o seu sucessor e não são coisas que se podem reverter de uma hora para outra, são mudanças estruturais muito importantes. Agora, professor, que a gente tratou do legado dele, a gente também precisa olhar para frente, né? E muita dúvida surge nesse momento sobre o conclave, sobre todo o rito para a sucessão do Papa. Eu queria que o senhor nos trouxesse como funciona esse processo daqui para frente, de forma resumida, é claro, quais são os pontos que a gente precisa ficar atento e como são, né, os critérios para a escolha do próximo Papa. Demora um pouco para se iniciar o conclave, né? Então, agora a igreja está focada na oração, né, e na preparação do funeral do Papa Francisco. Quer dizer, a gente, na sociedade, na imprensa, a gente já está falando do sucessor, mas a igreja, ela tenta separar as coisas, né? Então, vamos concentrar na oração, então vai ter missas celebradas no mundo inteiro, nas catedrais, nas paróquias, né? Rezar pelo Papa Francisco para que haja um período aí de passagem tranquilo, né? E fechar esse ciclo, né? Mas a sé vacante, ou a sede vacante, já começou, né? Começa com a morte do Papa e vai até a eleição de um novo Papa. Então, agora tem a preparação do corpo dele, né? Que acabou de morrer, então a constatação da morte, tem uns rituais precisos para cada etapa, depois prepara-se o corpo, depois de alguns dias, estão falando aí provavelmente na quarta-feira, ele vai ser levado para a Basílica de São Pedro, vai ser exposto, né, e ali começam os ritos, né, funerais, quer dizer, as pessoas podem visitar, vão ter aí algumas orações,
né? O corpo vai ser abençoado em diferentes momentos, e aí depois, a última etapa seria uma missa final, uma missa de corpo presente, geralmente é na Praça de São Pedro, né? Porque aí acolhe muitas pessoas, e aí, mais uma vez, o corpo vai ter que ser trasladado até a Basílica de Santa Maria Maior, que é onde o Papa escolheu ser enterrado. O Papa Francisco, ele deixou isso bem claro, que ele queria ser enterrado na Basílica dedicada à Nossa Senhora, né? A mais antiga Basílica dedicada à Nossa Senhora no Ocidente. Ela fica ali no centro de Roma. Então ele vai ser enterrado ali, e aí depois, uma vez enterrado o Papa, continua o caminho para preparar o conclave. Aí temos mais 2 semanas de preparação. Os cardeais eleitores começam a vir para Roma, também os não eleitores podem vir, e nessas 2 semanas eles vão conversar. Vão ter encontros chamados de congregações gerais, até que se marque a data do conclave, e aí sim, só os cardeais eleitores, aqueles com menos de 80 anos, vão entrar para eleger um novo Papa. Vamos falar em números, professor. Quantos são e quantos votos, digamos assim, teria de ter, né, o indicado para ser eleito ou ser escolhido, né, o próximo Papa? Se eu não me engano, são 132 os cardeais eleitores nesse momento, quer dizer, aqueles que têm menos de 80 anos. E para ser eleito precisa ter uma votação de no mínimo 2/3 dos votos. Então não é fácil, né? Não é uma coisa fácil convencer 2/3 de todos os cardeais para ser eleito, né? Quando isso acontece, é porque é quase consensual, já, né? É quase já consolidado aquele nome. Então eles vão se reunir ali no conclave, por dia pode ocorrer até 4 votações, e entre elas há intervalos para eles conversarem, para fazer as refeições, para descansar, e nas últimas 2 vezes, aí o pontificado, o conclave do Francisco e do Bento XVI, já no segundo dia nós tivemos a eleição do Papa. Então é possível que siga-se nesse mesmo ritmo, porque hoje todo mundo tem muita informação, tem muito tempo daqui até o início do conclave para que eles se preparem, se informem. Então, quando entram para votar, geralmente as ideias já estão mais ou menos claras, né? Mas tem um raio-x, professor, do conclave, por exemplo, quem seriam, né, ali mais ou menos, por exemplo, quantos brasileiros teriam, né, nesse grupo, e por que esses integrantes teriam de ter menos de 80 anos? Por que existe essa regra? Essa regra dos 80 anos ela foi instituída simplesmente para que não seja um colégio muito grande, né? Porque se a gente inclui todos os cardeais, seriam mais de 200. Então seria um colégio cardealício muito grande e seria mais difícil organizar essa votação e tal. Então o Papa Paulo VI criou uma norma dizendo que teriam que ser 120 os cardeais eleitores, ou seja, o Papa vai nomeando cardeais com menos de 80 anos, no limite ali de 120, mais ou menos, né? Na verdade, ele não é obrigado a seguir essa regra a rigor, mas em torno desse número. Hoje está um pouco a mais, porque o Papa Francisco, ele sempre nomeou alguns a mais, já pensando que alguns vão completar 80 anos, e aí vai diminuindo o número dos eleitores. Do ponto de vista aí do raio-x do colégio, eu teria que olhar com mais calma, porque tem as estatísticas, né? De onde eles vêm, das idades e tal. Esses dados estão todos aí no site do Vaticano. O que a gente pode dizer é que há uma maioria de europeus, né, porque a igreja ainda se organiza dessa forma. No Brasil, eu acho que são 6 ou 7, acho que são 7 cardeais brasileiros que podem votar, e eles entram no conclave como eleitores. Todos os eleitores podem ser eleitos, né? Mas também pode ser eleito alguém que não está no conclave. A norma não impede que alguém que esteja fora do conclave seja eleito. Historicamente, isso não é muito comum, não acontece. Geralmente se elege um dos cardeais que estão ali dentro do conclave, entre eles se elege pensando na idade, na origem, nas prioridades, né, nas suas decisões ao longo da vida, na sua biografia, né? Então fazem ali uma discussão mesmo para se chegar a um consenso.
E para encerrar nossa entrevista, professor, a gente já consegue falar em nomes cotados, nomes favoritos? Já existe algum movimento em torno desses nomes? Então, como o Papa Francisco diversificou muito o colégio cardinalício, quer dizer, ele internacionalizou muito e nomeou alguns de países que nunca tinham tido antes um cardeal. Então, tem muita gente ali no colégio, muitos dos cardeais, que não são muito conhecidos. Nem entre eles se conhecem tão bem. Eles ainda estão ali se conhecendo, porque eles não estão todos presentes em Roma, eles estão espalhados. Então, eles vão precisar de um pouco de tempo para se encontrar, se conhecer. Esse pode ser um conclave que vai surpreender a gente, porque a gente também não tem um raio-x aí, claro, de cada um desses mais de 130 cardeais que vão vir, vão se reunir para eleger o novo Papa. Alguns são os mais conhecidos, né? Então, aqueles que trabalham no Vaticano, por exemplo, o cardeal Parolin, que é o secretário de Estado, o cardeal Prevost, que é o dicastério, é o prefeito do dicastério para os bispos, o cardeal Grech, que é o secretário do sínodo, né? Temos o cardeal Tagle, que é um asiático, um filipino, que é do dicastério para a evangelização. Então, alguns que são muito visíveis já, muito conhecidos, né? Porque eles estão liderando essas instituições que são muito internacionais e que estão aí se relacionando com as igrejas locais. Mas aí você tem os líderes das próprias igrejas locais, os presidentes das conferências episcopais, né, conferências dos bispos de cada país, né? Então pode acontecer também de algum desses aí despontar depois durante o conclave. Perfeito. Conversamos então com Felipe Domingues, especialista em Vaticano. Professor, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. A gente segue em contato. Obrigado, até mais.